Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre Seja Homem, a Masculinidade Desmascarada, do J.J. Bola. Esse livro ele é de 2020 e é bem novo, então, recém-lançado. Eu não conhecia o livro, eu conheci justamente na Feira do Livro aqui da minha cidade. E eu li atrás e achei bem interessante a proposta do J.J. Bola de falar sobre a masculinidade tóxica e como ela é perigosa para homens e para mulheres. E vou falar um pouquinho do livro, então. O livro foi. O J.J. Bola ele é congolês, radicado na Inglaterra. E aqui, esse livro é bem legal, que ele tem um prefácio do Emicida. Prefácio bem interessante. Eu vou falar um pouquinho das coisas, uma pincelada, algumas coisas que eu achei interessante que ele fala no livro. Por exemplo, ele fala que a masculinidade, o ser homem, é uma coisa que muda de cultura para cultura, de país para país. Por exemplo, ele cita aqui que no Congo os homens andam de mãos dadas. Tem alguns países também árabes que os homens também andam de mãos dadas. E ele fala que lá na Inglaterra já isso não é visto. Aqui no Brasil também já não é tão comum homens assim andarem de mãos dadas no sentido não de serem um casal, mas de serem amigos. E aqui a gente não vê realmente. Então, quando ele assimilou muito da cultura, como ele mora, acho que desde criança na Inglaterra, ele assimilou muito da cultura inglesa. Então, ele já não se sente à vontade, assim. Por exemplo, ele tem uma comunidade congolesa na Inglaterra que são como se fossem uma família. Apesar de não serem da mesma família, eles chamam os mais velhos de tios. E eles pegam na mão dele para andar de mão dada. E ele não se sentia à vontade com isso porque ele já tinha assimilado outra cultura. E ele ia caminhando de mão dada, assim, com aqueles homens. E os outros garotos ficavam rindo, caçoando dele, porque já se imagina que eles são um casal, então ele tentava se desvencilhar deles assim, com educação, fingindo que estava procurando alguma outra coisa. Ele fala que isso muda de país para país, que ele sempre, quando ele era bem pequeno, ele via o pai dele de mãos dadas conversando com amigos e é super normal, ninguém não tinha uma conotação sexual como tem hoje. Ele fala também dos perigos do patriarcado, dessa relação do poder do homem achar que ele tem poder sobre a mulher. E ele fala também sobre o patriarcado que acaba definindo papéis de gênero que a gente acaba se acostumando. Por exemplo, a cor rosa para meninas e a cor azul para meninos. Quando faz um chá de revelação, quem nunca viu que o chá de revelação geralmente é sempre rosa para menina e azul para menino? Então, tipo, já tá definindo um papel de que a mulher tem que gostar da cor rosa, de que ela é delicada e de que o homem é azul. Então, eu acho que quem faz chá de revelação podia, de repente, botar outra cor, né? Não é só porque é uma menina, que como diz aquela ministra, tem que usar rosa e menino usar azul. Tipo, e também outra coisa que influi bastante quanto ao gênero é os brinquedos. Das meninas brincarem de bonecas, coisas assim para cuidar de uma criança ou cuidar da casa e os meninos com brinquedos assim, tipo caminhão, brinquedos assim, que ditos masculinos. E eu acho que isso as pessoas podiam mudar. Eu vejo gente que não tem problema, não vê problema em dar uma boneca para um menino. Então isso aí já mostra que tem a pessoa querendo já definir que por ter esse gênero você vai ter que agir assim e ser assim, se portar assim. Por ter esse gênero, se espera de ti certo comportamento. Então ele fala, né, disso que é tóxico ele fala também da questão de desde criança os meninos não poderem chorar livremente. Por exemplo, se fala assim pro menino tá chorando, fala: "Ah, mas por que tu tá chorando? Que feio, tu tem que ser homem". E que fala do título Seja Homem. Já desde criança falam pro homem esconder seus sentimentos. Então eles dizem que muitos homens crescem
E tem muitos assim ainda que acham que não é certo o homem chorar, que o homem não chora, o homem não pode chorar, né? Tipo, então ele fala assim que ele ouvia muito isso, mas hoje ele chora se ele vê uma peça de teatro que ele achou muito triste, ele chora até por esportes. Ele falou que parece que é mais aceito os homens chorarem por esportes. E ele cita o Brasil, como que na Copa lá de, eu não me lembro que ano era, que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, que os jogadores choraram e isso era aceitável. Mas, então, tipo, parece que é mais aceitável chorar nos esportes. Mas ele fala assim, né, que o homem tem que chorar, não pode guardar muito para si, porque isso pode ser problemático, como eu vou falar depois. E ele fala também da questão de que, dessa questão enraizada que o homem tem mais libido que a mulher, o que não é verdade, né? Tipo, ele fala aqui que tem mulheres que podem ter mais libido que o homem e se sentir feliz tendo muitos parceiros e não necessariamente se casando, e o homem pode ser o contrário, pode ser uma pessoa que queira ter uma vida mais amorosa, mais estabilizada, mais assim, casar, coisas assim, tipo, né, não. E ele fala também da questão da virgindade, como isso é diferente para homem e mulher, e todo mundo sabe que espera-se que o menino, o homem, perda a virgindade o mais rápido possível. Ele é caçoado se ele não, se ele ainda é virgem, com mais de 18. E a mulher já ao contrário, espera-se que ela espere uma pessoa especial. A casamento, acho que não se pensa muito nisso, assim, perder em casamento, mas espera-se que ela, assim, se reserve, sabe? Então, tipo, pra que essa diferença, né? O homem tem que perder logo, a mulher tem que se guardar. E ele fala, assim, que quanto, assim, que os meninos e os homens, assim, eles são os que mais cometem suicídio, os homens. Tipo, as mulheres, elas assim, elas tentam o suicídio, mas elas nem. Como elas escolhem meios não muito violentos, elas ficam mais nas tentativas. E os homens, por ter uma natureza mais violenta, eles escolhem meios mais violentos e certeiros. Então, por isso que tem mais suicídios de homens. E fala assim que e ele fala que a questão da masculinidade, assim, do jeito do homem se portar muda de país para país. E ele fala de tempos em tempos. Por exemplo, as roupas. Lá no o Luís, o rei Sol da França, ele usava, assim, salto alto. Hoje o salto é associado à mulher na hora. Então, e ele usava, assim, calças justas e salto alto. E hoje em dia você não vê mais homens usando salto. Então é uma coisa, as roupas da moda, do que é ser masculino, do que é estar na moda, vão mudando de tempos em tempos. E lógico que ele fala também da violência assim contra a mulher. Ele fala bastante aqui que as mulheres sofrem muito com esses homens violentos, né? E que muitas das mulheres que as mulheres que são assassinadas, isso aqui eu também já sabia, todo mundo sabe que a maioria delas são assassinadas por homens que elas conhecem. Não é como o homem que às vezes se envolve numa briga com um desconhecido e é morto. São pessoas assim do convívio, da casa, marido, muitas vezes. E ele toca diversos assuntos assim, sobre a vida dele também na infância e na adolescência. Que ele disse assim que na casa dele ele tem 4 irmãos, então esses 5 meninos. A mãe dele sempre fez eles dividirem as tarefas domésticas. E ele achava que era assim em todas as casas. Ele não pensava que em outras casas os meninos são mais poupados das tarefas domésticas, ou se tem uma menina, é a menina que faz tudo, sabe? Ele imaginava que era como na casa dele. Outra questão aqui que eu achei interessante que ele fala também a questão da pornografia, como a pornografia, assim, tipo, a pessoa que não sabe, assim, ver a pornografia de maneira consciente, consumir de maneira consciente, acaba criando uma imagem irreal do que é fazer sexo. Porque, como ele fala aqui, a pornografia não mostra as pessoas como elas realmente são e nem o sexo como ele realmente é. Tudo editado e aquelas pessoas são atores e que tem um certo padrão que já procuram para de corpo, então esteticamente não dá para esperar, eles vão fazer sexo, vão esperar ter aquela performance
e ter aquele corpo. Então é uma problemática para quem assim acaba se iludindo, principalmente para adolescentes. Ele fala aqui também que é sobre a criminalização sobre os homens e o crime, e que o homem negro sofre mais com a criminalização, porque, tipo, por exemplo, ele, quando ele vai em palestras, ele vai dar palestras, vai a alguma escola, alguma coisa assim, ele é sempre parado na entrada, e quando ele diz que é o palestrante, as pessoas meio que não acreditam. Então, tipo, o homem negro sofre mais, como se imaginava, o preconceito, sofre com preconceito racial, mas ele fala também do homem trans, fala um pouco também do homem trans e dos homens gays, e de como é difícil para um homem gay no esporte sair do armário, tem pouquíssimos que saem, e ele fala aqui dos homens trans, ele cita o Brasil de novo naquela estatística muito triste de que entre outubro de 2017 e setembro de 2018 foram registrados 369 assassinatos de pessoas transgêneras no mundo inteiro, a maioria ocorrendo no Brasil. Isso que a gente sabe, né? O país que mais mata pessoas trans é o Brasil. Temos esse triste número. Eu tinha notado alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Sobre. Deixa eu dar uma olhada. Bom, eu anotei aqui uma coisa que eu queria falar no final, que é para mim não me estender muito, é um livro bem interessante. Eu sou feminista, mas eu achei interessante essa proposta dele de ver como a gente se pode melhorar o homem, melhora a sociedade para homens e para mulheres. E eu achei bem interessante essa proposta dele de falar sobre a masculinidade tóxica. E ele fala no final como ser um homem melhor, como podemos construir uma sociedade melhor, educando, né? Tudo começa pela educação. Então, eu achei bem interessante a proposta dele. Eu acho que todo mundo devia ler, homens e mulheres. É bem interessante, J.J. Bola. Eu não me esqueci. Esse aqui da capa mesmo é o J.J. Bola. É um desenho, né? Mas tem uma foto aqui. Então, gente, eu vou mostrar aqui que eu tô lendo. Eu gostei bastante desse livro. Seja Homem ou Masculinidades Desmascaradas. Acho que me esqueci de falar alguma coisa. Eu tô lendo o livro de ensaios e textos do Mia Couto, que é Se Obama Fosse Africano. É um dos nomes dos ensaios. Então é isso. Obrigada. Se inscreva. Tchau.